Tudo bem, pessoal? Eu sou a Ana Cláudia da Garatuja Cadernos. Eu vou mostrar hoje para vocês como que a gente faz essa encadernação, que você pode fazer o seu próprio caderno, álbum ou livro de receitas na sua casa. É a encadernação belga. Essa costura é uma costura bem versátil, você pode usar para diversos fins, como álbum, caderno, portfólio, um livro de memórias, um diário. E eu vou ensinar alguns passos básicos para depois você personalizar o seu próprio em casa. Aqui estão os materiais necessários. O tecido que você vai revestir a capa pode ser de qualquer gosto seu. Eu escolhi um algodão com uma ecoprint. Para fazer o revestimento interno da capa, 2 folhas de papel, de preferência colorido, mas também vai do seu gosto. A linha que você vai usar para costura, o ideal seria um cordão encerado, mas você pode também usar fibras naturais, pode também encerar, não precisa ser o fio de poliéster, pode ser um fio de algodão. E o material rígido para a sua capa, que pode ser desde paraná, papel sola, papel chumbo, até um papelão, como foi o caso que a gente fez nesse modelo aqui. De outras ferramentas, então, agulha, que pode ser uma agulha simples de costura, pode ser uma agulha curva, que é mais confortável, ou uma agulha de tecelão, que é uma agulha sem ponta, com um buraco bem grande para ficar fácil de passar o cordão mais grosso. Para cortar o material da capa e os papéis, estilete e régua, de preferência régua de metal. Para auxiliar a colar e a dobrar os papéis, uma espátula, uma dobradeira que se chama. E na colagem de capa, o pincel, rolinho ou esponja, o que você preferir. E também você vai precisar de um lápis para fazer as marcações de furação e para você conseguir cortar o papel na dimensão correta, de que ele fique exatamente proporcional ao seu miolo. Então vamos começar. Para fazer um álbum tamanho A5 paisagem, nós vamos precisar então de um papel A3 dobrado ao meio no seu tamanho maior. A gente vai então precisar cortar esse papel, pois o miolo será com o papel dobrado nesse sentido, para fazer então a abertura no tamanho paisagem. Uma dica para dobrar o papel: use um apoio para você conseguir ter mais precisão na dobra e também um dobrador adequado, para não sujar o papel e também não rasgá-lo na hora de fazer a marcação. O nosso álbum então ele vai ter 5 cadernos. A gente então vai preparar cada um desses cadernos. Aqui então, depois de dobrar, a gente junta com os outros papéis. Para um corte melhor, utilize uma régua de metal e um estilete. Nós estamos cortando um papel A3 ao meio para fazer então o álbum na abertura paisagem. Então agora a gente vai dobrar aqui no meio para continuar a montagem dos nossos cadernos. Depois de cortado então o nosso papel, a gente vai dobrar no meio. Você vai precisar dobrar um a um para ter um melhor resultado na encadernação, no acabamento. Então, cada caderno do álbum serão com 5 folhas. Esse eu tô fazendo com o papel craft 125 gramas. Então, depois que você dobra as 5 folhas, é só colocar uma dentro da outra para formar o caderno. Depois então que nós dobramos o papel, nós podemos agora refilar as laterais para deixar um acabamento melhor também. Se você achar que o acabamento já está liso o suficiente e não quiser refilar, isso não é um problema. E aí o seu tamanho final já está decidido. Você pode utilizar uma base de corte como essa, quadriculada, pois ela auxilia bastante na hora de fazer o corte mais preciso. Então, de altura, eu deixei com 14,5. E aqui eu vou deixar com 20,5.
Agora é só fazer o mesmo com os outros. Agora que a gente já tá com o nosso miolo dobrado e refilado, a gente vai preparar uma capa adequada para ele. As capas, então, normalmente a gente coloca de 3 a 5 milímetros a mais da borda. Então, independente do tamanho do seu miolo, você vai colocar uma borda de 3 a 5 milímetros. Para esse miolo, então, que a gente está preparando para o álbum, ele tem 14,5 por 20,5. Eu estou, então, acrescentando 1 centímetro a mais na parte de cima e de baixo e meio centímetro na lateral. Então, esse material daqui ele vai ficar com 15,5 por 21. Agora, então, a gente vai continuar preparando a capa. Aqui eu já tô com o material cortado, então para essa parte de capa a gente vai precisar da capa, contra capa e a parte da lombada, que você pode utilizar o mesmo material da capa, mas eu estou optando por reutilizar o que sobra dos elásticos que eu uso para encadernação. Então essa vai ser a lombada do meu álbum. E para revestir o papelão que a gente escolheu, eu vou usar essa Ecoprint, que é um tingimento com plantas no algodão. E vamos lá então preparar a nossa capa. Primeiro então a gente vai cortar um pedaço do tecido que caiba bem o nosso papel, o nosso material de capa, com uma borda para a gente conseguir dobrar e fazer o acabamento. Para colar a capa, então, nossos materiais vão ser o rolinho, uma bandeja, a cola e um pincel. Aqui nessa hora a gente vai passar um pouquinho de cola aqui para conseguir colar bem as bordas. Aqui o segredo é você deixar pressionando um pouco até você passar para a próxima lateral para ele ficar bem justinho. Não ter perigo de ficar com bolhas ou mal colado. E agora eu vou pegar esse papel do Color Plus para fazer o acabamento interno aqui da capa. Mas primeiro eu vou cortá-lo para ficar 3 milímetros a menos que a borda do meu caderno. Aqui uma dica
é você passar cola no centro da sua capa dura e passar a borda nas pontas do seu material, do seu papel mais fino que vai fazer o revestimento. Dessa forma você consegue segurar o papel no meio, pressionando, e não tem perigo de manchá-lo de cola. Nossa capa agora vai ficar prensando para tirar as bolhas e para secar bem lisinha, enquanto a gente prepara a contracapa também. Depois que a capa e a contracapa ficaram aqui na prensa, eu vou tirar elas. Vamos ver se ficou bom, pra gente já preparar o nosso miolo, então. Aqui o nosso conjunto de capa e contracapa, que vai ficar aqui no nosso álbum. Então agora vamos preparar o miolo para finalizar esse álbum. Então, o miolo a gente vai marcar aqui na lateral. Você tem que marcar a distância que você vai querer que fique as cordas aparecendo na sua capa. Então, eu vou marcar semelhante a esse outro álbum. Então, aqui de um lado eu vou deixar 2,5 centímetros. E entre os furos, mais 2,5 centímetros. Você marca a mesma coisa, então, do outro lado também. Pronto. Para transferir a marcação, a gente junta todos os nossos cadernos. E com um esquadro, a gente transfere os pontos. Prontinho. Agora aqui na lateral já tá marcado os pontos onde a gente vai fazer a furação para a costura do miolo. Para furar, você pode usar um furador, tanto furador assim como este outro modelo, em que o buraco vai se alargando, mas você pode fazer ferramenta caseira também, como uma agulha mais grossa, numa bolinha, ou numa rolha, ou até um prego. Os furadores, eles são mais confortáveis por ter uma base mais larga, onde você tem um apoio maior na hora de furar aqui. Pronto, agora estão todos furados já. Vamos para a capa. Aqui a capa, ela vai ficar, então, segurando o nosso miolo nessa posição. Assim, fazer capa e contracapa. Então, a capa, a gente vai marcar os nossos pontos aqui por cima. A distância que você vai deixar da borda para marcar esses pontos fica ao seu critério. Uma distância mais longa vai ficar mais linha no meio da capa e mais curta vai ficar um pouco mais justa. Eu vou deixar uns 2 dedinhos de distância. Lembra sempre de deixar na mesma posição capa e contracapa, para depois você não se confundir. O mesmo a gente vai fazer agora aqui no verso. Eu pego o último caderno que foi furado, passo por cima, deixo a mesma margem dos dois lados, volto para a posição e deixo no meu caderno. Então, vamos agora para a costura da capa. Depois, a costura do miolo. A linha que você vai usar, ela precisa ter uma dimensão suficiente para ir e voltar 4 vezes, além de percorrer também essa distância no caderno. Então, para isso, eu vou contar aqui mesmo. Para fazer a costura, você pode usar tanto uma agulha reta, de preferência sem ponta, como uma agulha curva.
A agulha curva, ela ajuda na hora de fazer o arremate. Então, a gente vai começar pelo primeiro furo. Você vai deixar uma sobra para conseguir fazer o arremate depois. E aqui a gente vai fazer, então, um vai e vem até chegar na outra capa. E agora a gente faz a volta da mesma forma também. Vai entrar aqui por debaixo da parte da lombada, esticar bem a corda e entrar no mesmo furo. Depois aqui a gente vai voltar de novo por aqui para fazer o mesmo movimento agora por cima. Então vai ficar alternado aqui, como você tá vendo. No final, antes de dar o arremate, a gente puxa todas as cordas para ficar um pouco mais justo, né? Agora a gente vai só posicionando elas. Então, só repassando aqui essa primeira etapa. A gente entrou pelo primeiro furo, fez um zigue-zague. Quando saiu aqui no furo da contracapa, voltamos também para um zigue-zague e retomamos até o outro lado. Então, são 3 vezes que a gente faz esse movimento. E agora, então, eu vou apertar todos os nós para a gente ter uma costura mais firme. Lembra sempre de ajustar aqui as alturas que tá a capa, todos os elementos da sua encadernação, para ela ficar com o resultado final que você espera. Aqui, então, eu vou puxando todas no mesmo sentido que eu fui indo, até ela tá bem justa. E agora a gente vai, então, pro próximo furo, aqui em cima. Saiu do outro lado e a gente vai fazer o mesmo movimento, então, de zigue-zague pela lombada. E agora eu vou fazer esse movimento até o final do caderno. Se o seu caderno for maior, você vai querer que tenha mais furos. Aqui o arremate final, a gente vai passar aqui por dentro e dar um nó por dentro do nosso fio. Eu prefiro fazer 2 vezes. Essa mesma coisa a gente vai fazer na nossa linha lá do começo, que a gente deixou sobrando. Então, a gente pode vir de volta com a agulha mesmo e fazer esse arremate. Prontinho. Essa é a parte da nossa capa.
Agora a gente vai pegar o miolo, que já tá preparado, furado, e costurar dentro do nosso álbum. Para fazer um álbum, a gente deve sempre deixar a lombada maior, pois depois que acrescentamos as fotos, ele vai atingir esse volume máximo dele. Então agora é a hora do miolo. Para a costura do miolo, eu vou usar o fio 10, ou conhecido como linha de pipa. É uma linha que ela é resistente, mais fácil de trabalhar. A gente vai precisar, então, de um tamanho necessário para cobrir um caderno desse. Como nós temos 5 cadernos, serão 5 linhas dessa. Eu vou cortar um tamanho um pouquinho maior para eu conseguir segurar de uma forma mais confortável. Agora a gente pega a nossa primeira linha. Uma dica importante aqui é só dar um nozinho mesmo, que a linha não vai sair. Vamos começar aqui pelo primeiro miolo, então. Então, a gente vai começar aqui entrando com a linha por dentro do caderno. Deixa uma sobra para você conseguir amarrar depois. Vai passar entre as duas linhas internas de cada um dos pontos que você ficou ali e volta no mesmo furo. Você vai repetir esse mesmo movimento nos outros furos, que aqui no nosso álbum são 4, né? No final a gente vai ajustar para que o caderno fique bem firme. Então agora de início, não tem problema se a costura ficar um pouco solta, assim. Depois a gente vai apertar todo ele para ficar bem firme. Pronto, toda a costura já está colocada e agora eu vou apertar o caderno. A gente começa apertando sempre do centro, vem para as bordas e puxa as duas linhas laterais. Assim ele tá bem firme. Aqui dentro a gente já faz o arremate, novamente passando pelo meio e entrando dentro do balãozinho que forma. E puxa pro lado. Para dar um acabamento melhor, a gente pode botar aqui por dentro. Pode novamente apertar mais um pouquinho as linhas para garantir que não saiu do lugar. E o arremate do outro lado também. Passa por dentro, entra no balãozinho e puxa para a lateral. Aqui é só cortar o excesso. Esse caderno, depois você consegue posicionar ele melhor, afastando ele um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Então agora a gente vai para o segundo caderno. E todos eles vão ser costurados da mesma forma, cada um independente ao outro. No final a gente vai fazer um aperto geral dos pontos para ele ficar mais ajustado. Agora aqui a gente aperta os pontos.
Aqui então o último dos cadernos do miolo. Começamos aqui por dentro. Faço o balão nas duas linhas do primeiro furo. Volto pelo mesmo furo. Já passo pro próximo. Continuo o mesmo processo nas outras linhas. Fazendo o balão nas duas linhas correspondentes ao furo que eu tô. Nessa etapa aqui não é necessário fazer um arremate. Você só vai passando a linha mesmo. Aqui a gente aperta agora. Faz o arremate. Passando por dentro da linha e pelo balãozinho que forma. Por dentro da linha e aqui no balãozinho. Vou tirar essa linha. E agora você vai verificar se os cadernos ficaram na posição que você quis. Ou se eles estão muito afastados um do outro ou muito próximos. Então, por exemplo, esses dois estão muito próximos e esses dois afastados. Aí a gente consegue arrumar eles ainda. Eu gosto de utilizar um esquadro, que assim eu vou empurrando as 4 linhas e não tem perigo de forçar a costura. Aqui. Prontinho. Agora o nosso caderno já tá ali. Essa é a costura belga. É uma costura que tem uma abertura de capa muito interessante. Ela é muito legal para álbum, porque você tem uma visualização completa. Mas você pode utilizar também para fazer portfólio, ou seu caderno, um livreto, um diário. É isso.